Bom dia de novo a todos, né? Hoje eu vou fazer uma observação. É porque mesmo no frio, hoje eu levantei de manhã, né? E como tá bonito o dia, né? O sol, sabe aquele sol diferente, não é aquele sol que tá queimando, mas é um amarelo de alegria. Então, eu agradeci a Deus pelo dia maravilhoso que se formou. Então, hoje nós temos a palestra com a nossa companheira, Maria Angélica. Ela vai falar, olha, achei lindo, a arte da convivência pacífica, pequenos gestos, grandes pontes. Eu lembrei assim, para a gente ser feliz, muitas das vezes são pequenas coisas, não é grande coisa que traz a felicidade, né? Aí ela trouxe esses pequenos gestos, um bom dia, uma boa tarde, ela vai falar, né? E é tão bom alguém lembrar disso para nós, que a gente não precisa de grandes coisas para ser feliz, né? Tem vários jeitos de felicidade. Então, vamos elevar nosso pensamento, vamos abrir os trabalhos de hoje. Eu peço a espiritualidade amiga que abençoe a Angélica, que intue elas com as suas palavras, que cada um de nós possa sair daqui muito melhor do que quando entramos aqui. Lembrando que aqui é um hospital, que todos nós que estamos aqui já encontramos em tratamento. Que cada um esqueça os problemas lá fora e se concentre na sua reforma íntima. Obrigado aos mentores amigos que estão aqui nos acolhendo e que já preparou esse ambiente para todos nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática do erro e de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Estava também pensando um pouco no que a Shirley comentou, né, do dia, a beleza do dia de hoje, né? E eu queria, antes da gente entrar no tema, fazer agradecimento, 3 agradecimentos. Primeiro, a casa que me convidou, e que alegria poder compartilhar aquilo que toca a gente, né? É tão bom isso, né? A gente poder conversar com pessoas que estão despertas para coisas que a gente já também despertou e já falou, pô, isso aqui é muito legal, faz diferença na minha vida, dá vontade de conversar, de contar, né? Então, agradeço a Shirley, ao grupo que trabalha aqui nessa casa, que traz no nome o que de fato ele é um portal de luz, né? E que de fato faz isso na vida da gente, né? Abre perspectivas. Segundo ponto, eu queria agradecer ao Davi, meu esposo, agradecer a ele que tudo que eu vou falar aqui, ele partilha também comigo, né? E então, e por fim, agradecer a todos aqueles que, obviamente, tudo que eu vou falar aqui, tem gente que eu estou falando coisas que tem gente que já falou, que descobriu, que revelou, que compartilhou com a humanidade os conhecimentos. Então, gratidão, eu quero honrar a todos eles. E lembrando das pessoas aqui do centro, não só aqueles que estão aqui hoje, mas os que antecederam, né? E eu lembrei da Anitta, mas Davi estava lembrando da Anitta. Gratidão também, e quero honrar a todos eles. Bom, o tema convivência pacífica, pelos mais de 2000 anos que a gente tem de história, né? Parece que talvez a gente poderia estar num nível melhor, mas a gente ainda tem muita dificuldade, né, de fazer uma convivência pacífica. Embora o nosso dia a dia seja de convivência, nós ainda temos dificuldade para poder ter uma convivência em paz, onde as pessoas que estão ali convivendo possam, de alguma forma,
crescer a partir da convivência, né? O que a gente percebe é que muitas das vezes a nossa convivência ela é como às vezes funciona como uma bola de chumbo que puxa a gente para baixo, né? Então o tema é bastante importante, né? E uma das coisas que é importante a gente contextualizar é que é muito interessante como que nós estamos numa era, num momento da humanidade e que a comunicação, meu Deus, né? Tá louco. Você comunica o tempo todo, é rede social, não tem mais tempo. Acontece uma coisa no Japão, um segundo e meio, nós estamos sabendo aqui. Então, assim, a comunicação, os canais, eles cada vez estão mais complexos, mais fáceis e mais acessíveis. No entanto, o entendimento está raro, cada vez mais raro. E o que a gente pode observar? Que quantos de nós, e eu pergunto a vocês, já houve situações em que vocês queriam ser compreendidos, mas na verdade vocês se sentiram julgados? Eu acho que se tem uma coisa que é comum na vida da gente é isso, né? Essa coisa da gente querer ser compreendido quando eu vou contar alguma coisa, quando eu vou desabafar, quando eu vou pedir uma ajuda, ou eu vou reclamar de algo, porque a reclamação tem um pedido implícito, né? E quantas vezes a gente, ao invés de se sentir compreendido, se sente julgado? E o contrário também vale. Quantas das vezes alguém nos procurou pedindo ajuda, buscando compreensão, e que a gente devolveu julgamento, né? Isso é muito comum. E aí eu queria, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, sobre essa questão. E o contexto, o Brasil é um dos países que lidera o nível de adoecimento mental, depressão, e em último nível, suicídio, né? Que nada mais é, na grande maioria dos casos, por trás tem um adoecimento, uma depressão, né? E que, às vezes, não tratado, no extremo, a pessoa chega a cometer o suicídio. E isso vem do quê? Vem dessa convivência não pacífica, né? Então, lá na base dos nossos problemas, nós temos uma questão importantíssima que, às vezes, a gente discute o macro, a política, a realidade mundial, mas, na essência, se você for espremer lá na base, onde é que está? É a convivência que é eu e ela. Eu e ela, eu e ela, somos nós, é eu e meu esposo, eu e meus filhos. É lá, na base, é ali que a gente pode mudar o mundo. É nessa convivência pacífica que começa dentro de casa. E é disso que a gente vai falar um pouco. Então, assim, cada diálogo ele pode ser um instrumento de paz, mas também pode ser de guerra. É aqui no diálogo. E às vezes o diálogo nem é um diálogo verbal, é um diálogo mental, né? Que a gente fala muito mais com o corpo do que com as palavras. As palavras transmitem muito pouco do que a gente quer transmitir. Mas o não verbal, e o não verbal ele carrega o quê? Ele é mensageiro do quê? Do que está na minha mente, no meu coração. Ele leva tudo. Eu posso dizer assim, nossa, gente, estou tão feliz de estar aqui hoje, tão feliz. Eu estou falando que a palavra eu estou feliz, mas na prática o meu corpo está dizendo, não está feliz. Tem alguma coisa aí que parece que não fecha. Então, todas as crenças nossas, tudo aquilo que a gente acredita, e às vezes até coisas que a gente nem tem consciência, os preconceitos, eles vão tudo no não verbal. Nosso corpo fala antes do que eu diga, de uma palavra que eu utilize, ela é mensageira. Então, a hora que eu estou com meu filho, a hora que eu estou com minha esposa, a hora que eu estou com meu colega de trabalho, se eu não tomar conhecimento do que de fato habita o meu coração, que crenças, o que eu acredito ou não acredito, isso vai funcionar como barreira. E a gente tem que ir tomando consciência disso. E aí, né, essa fala de São Paulo, que é muito interessante, porque é difícil hoje você achar alguém que não saiba
e que não, se você perguntar o que, que um homem de bem faz, deveria fazer, acho que é difícil achar alguém que não tem alguma noção disso. Nós sabemos, nós já temos conhecimento do que é o bem, o que é se comportar bem, o que é tratar alguém bem, com respeito. Ok. Agora, por que não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço? Porque a gente precisa realmente mergulhar mais profundamente. Conhecimento não muda comportamento. A gente saber algo é só a ponta do iceberg. Tem um mergulho grande para dentro para a gente saber, tá, eu já sei. Agora, eu consigo traduzir o que eu sei em comportamento? Então, eu sei que amar o outro é importante, que respeitar o outro é importante, que não ter preconceito é importante, que não ser agressivo, autoritário é importante. Agora, eu consigo não ser agressiva? Eu consigo não ser autoritária? Porque aí precisa de mexer dentro. Não é só conhecimento. E mesmo se eu digo assim, não, mas eu sei. Eu já sei e eu sou pacífica. Pode deixar comigo. Esse é o mais que vai estar mais com dificuldade ainda, porque é alguém que sabe que já sabe que sabe. E sabe que tem uma distância entre saber e conseguir traduzir em comportamento, essa pessoa talvez está mais caminhando para o lugar onde a gente precisa ir para ser esse homem de bem. Então a gente precisa despertar para isso. Eu sei, mas será que eu sou tudo aquilo que eu já sei? Será que eu consigo? O que os outros falariam sobre mim? O que as pessoas contariam sobre mim a respeito de como eu funciono? Talvez aí tenha uma distância, e aí o ponto que a gente tem que começar a se abrir. E é curioso, né? Porque muitas das vezes as pessoas que mais nos apontam aquilo que a gente tem de melhoria, as pessoas que mais eu quero ter distante, né? Porque a gente tem uma tendência de, quando alguém diz alguma coisa sobre mim ou sobre alguma ideia que eu não concordo, a tendência é a gente colocar ele mais à distância, porque esse aí não pensa como eu, a gente se afasta. E às vezes essas pessoas que nos apontam e dizem, pô, mas você foi autoritário, pô, mas por que você falou desse jeito comigo? A gente fala, nossa senhora, não gosto de gente assim, que fica questionando o que eu estou falando. Por quê? E aí tem uma coisa hoje muito assim, né? Uma fala que ela é muito perigosa, que ela tem um teor interessante, mas que a gente realmente tem que ficar atento, que é assim, goste de si mesmo, aprenda a se aceitar, perfeito. Esse é um ótimo, é um caminho realmente necessário, mas você não pode parar aí. Se aceite, mas também aprenda a aceitar o outro. Você tem que respeitar quem você é, o momento que você está, e até dizer assim, olha, com essa pessoa eu não vou conviver assim, beleza. Mas o meu posicionamento com essa pessoa não está autorizado um posicionamento desrespeitoso só porque eu estou dizendo, não, mas essa é a minha verdade. Essa é a minha verdade. Se eu tenho que ser verdadeiro comigo mesmo, e nós vamos olhar algumas coisas que diferem aí entre ser autêntico e ser sincero, né? Ok. Então, as nossas relações são a pior e a melhor coisa para o nosso sistema nervoso e, por consequência, para a nossa saúde. O que acontece? Muito além da questão moral, dessa convivência pacífica que a gente sabe que Kardec trouxe e revelou questões importantes para que a gente possa aprender a se relacionar, né? Decodificou mensagens que ficou mais fácil a gente entender de uma forma raciocinada o que é esse homem de bem. Porém, tem um outro impacto que é na saúde nossa. A convivência tem se falado em saúde social. Nós temos a saúde física, temos a saúde mental, emocional e tem a saúde social, que tem se mostrado mais importante, mais impactante do que a saúde física e emocional. Ou seja, às vezes eu vou fazer caminhada, eu cuido da minha alimentação, mas eu tenho um relacionamento péssimo com a minha família, no trabalho, ou seja, a sua saúde vai ser impactada. Isso não sou eu que estou falando, né?
O Instituto Amuta, que é um instituto que trabalha com essa questão do desenho das conexões humanas, eles trazem dados que mostram e revelam que a pessoa que tem dificuldade de convívio social, ela tem impactos na saúde maiores do que fumar muitos cigarros por dia, do que não fazer caminhada, não fazer atividade física. Então, assim, é importante cuidar da saúde física, é importante cuidar da saúde mental e, obviamente, a saúde social, o nível, a qualidade da convivência que eu tenho vai impactar na minha saúde mental e na minha saúde física. E o contrário também pode ser verdadeiro. Mas, enfim, nós estamos falando de convivência pacífica olhando para todos esses aspectos, não só para a questão moral e que a gente tem e que a mensagem espírita traz com bastante propriedade, mas também nós estamos falando de questões práticas e concretas. Isso impacta também no meu adoecimento, no meu nível de saúde. Então, é realmente muito importante. Aí, nós estamos falando, fiz uma base aqui, mas agora vamos começar a mergulhar um pouquinho em coisas mais específicas, até para a gente gerar entendimento e ficar claro para vocês do que nós estamos falando exatamente, né? Como é que é essa convivência? Vamos detalhar um pouquinho mais. E aí nós vamos fazer um mergulho, assim, em casos bem específicos, em diálogos curtinhos, só para a gente ir entendendo exatamente como seria essa questão dessa convivência pacífica, né? Então, vamos pegar uma cena aqui, ó. Uma pessoa, a Ana, chega cansada do trabalho e vê a pia cheia de louça. Carlos está assistindo TV. Carlos é o esposo dela. Ela diz com voz tensa, né? Ela fala com Carlos: você nunca me ajuda com nada. Vou dedicar que eu acho que é melhor. Aí o Carlos responde defensivo: eu trabalhei o dia inteiro também, não sou seu empregado. Isso é um diálogo curtinho. Que alguém aí, vocês se acham, em algum momento a gente tem falas assim, né? Às vezes ela é sutil assim, né? Nós temos um caso, uma colega nossa, que a gente trabalhou muito tempo no CVV, alguns de vocês sabem, eu já contei, aquele atendimento por telefone, hoje tem várias formas, mas enfim, uma colega nossa estava atendendo uma pessoa no telefone e tem uma técnica que é a resposta compreensiva. E a resposta compreensiva é assim: você ouve a pessoa falando de alguma coisa e você, de alguma forma, traduz o que ela está falando. Ah, entendi, você está falando que a sua mãe falou de uma forma agressiva com você. Então, a pessoa que está atendendo vai dando resposta compreensiva, vai traduzindo e demonstrando que está compreendendo o que ela está falando. Beleza. Essa colega nossa lá, que trabalhava no CVV, ela estava lá atendendo alguém. E essa pessoa começou a agredir ela. E falar, pô, não sei, palhaçada, vocês acham que vocês são o quê? E foi agredindo ela, e ela foi com a resposta compreensiva. Entendo, você acha que o trabalho do CVV não é legal. E ela foi, até um ponto. Chegou uma hora que ela falou, nossa senhora. E assim, a gente não pode perder a classe, né? Não pode perder a postura compreensiva, beleza. Aí a pessoa começou a falar para ela, eu vou ir, eu vou te pegar. Vou pegar você, eu vou saber o horário que você sai, eu vou ir. Ela pegou e falou assim, meu plantão termina às 11 horas. Percebe a sutileza? O que ela falou de fato? Vem me pegar, né? Tipo assim, meu plantão termina às 11. E aí a gente ri, porque tem hora que a gente fala educadamente, assim, não, meu plantão é até às 11. Por quê? Porque é sutil. A fala, às vezes a gente vê uma fala mais agressiva, mas você fala, não, mas eu não falo isso. Mas às vezes não fala isso, mas às vezes fala coisa equivalente. Com toda a delicadeza, né? Vamos ver uma outra situação. Então, é um conflito entre pai e filho. O Lucas chega da escola e joga a mochila no chão. O Carlos, que é o pai, irritado, diz: você é preguiçoso, nunca faz nada direito. O Lucas se fecha e vai para o quarto. Ou seja, o filho deu resposta também, né? Sabe Deus o que foi, mas enfim, é um diálogo também que o nosso dia está cheio de coisas iguais, né? Parecidas, equivalentes. Um outro. A Joana está sobrecarregada com as tarefas e vê Pedro conversando no corredor, se ela está no trabalho, né?
Aí ela diz irritada: enquanto eu me mato de trabalhar, você fica aí batendo papo. Pedro responde ofendido: você acha que eu não faço nada? Eu acabei de resolver um problema enorme. Percebem? E aí é importante a gente começar a pensar o que leva a Ana a falar para o marido dela que ele nunca ajuda com nada. A fala dela, o que ela estava querendo, vocês acham? Ajuda. E o que ela conseguiu do marido? Ajuda? Ou seja, ela queria uma coisa e ela saiu sem aquilo e ainda saiu com a possibilidade de não ajudar nunca mais, talvez, né? Irritação dele. A gente faz isso ou não? De vez em quando, né? Então, durante os conflitos, o jeito como a maioria de nós aprendeu a conversar é engolindo o sapo, calado, que nem o menino que entrou para dentro do quarto, fechou, né? Se fechou delicadamente, talvez tenha sido engolir o sapo, ou às vezes bateu a porta, que aí não é tão engolir sapo, né? Ou cuspindo fogo. E nenhum dos dois queria entendimento. Então, essa questão da gente, quando vai conversar com o outro, há uma tendência da gente sair com essas duas possibilidades. Ou o sapo aqui, porque a gente fala, não, mas diz que a gente tem que ser educado, não pode falar. Então, não vou falar. Ah, você quer que eu te ajude a lavar a louça? Entendi. Não, eu vou lavar, sim. Eu vou lavar. Então, ó, não vou, posso brigar. Sai com o sapo entalado aqui. Às vezes até vai lá lavar a louça, mas por dentro tá remoendo. E em algum lugar vai vazar. Algum lugar isso vaza. Às vezes, num outro negócio que não tem nada a ver, aquela raiva lá daquele teve que lavar a louça porque ela reclamou, vai sair de um outro jeito. E assim vai, porque a gente não traz presença para dizer o que eu estou precisando. A mulher, nesse caso. E o marido também. O que é que isso mexe comigo? Por que a minha esposa está falando isso? O que ela de fato está querendo? Nós vamos trazer isso de forma mais clara daqui a pouquinho. Então, a maioria de nós só aprendeu a conversar de um jeito que, quando você mais precisa de quê? De apoio, mais quer ser vista pelo outro, mais quer receber cuidado. Então, a mulher, quando falou da louça, ela queria apoio, ela queria ser vista, dizer, eu tô cansada hoje, né? Mais queria receber cuidado. O que acontece? A gente faz as coisas de um jeito que a gente acaba falando de um jeito que desestimula o outro a ter vontade de contribuir para a sua vida. Então, ou seja, eu quero uma coisa, mas a estratégia que eu uso piora a situação que eu já estou vivendo. Então, é uma linguagem, essa linguagem de querer convencer o outro de alguma coisa, é uma linguagem que dificulta a compaixão e a conexão entre as pessoas. Ou seja, a nossa vida, cada vez mais complexa, exigente, em todas as áreas, foi o tempo em que a mulher nascia com o destino de criar os filhos, cuidar da casa, da roupa do marido. Hoje não é assim mais, não, né? A mulher tem que fazer tudo isso, mais um monte de coisa. Agora, o homem também, antes era só prover. Hoje não, ele tem que ajudar a mulher aqui, tem que ajudar os filhos. Então, nós estamos sobrecarregados. Se a gente não aprender a gerar conexão para a gente se ajudar, e tudo isso passa por uma coisa, é a comunicação, é como eu me comunico. A gente tem que aprender. Eu aprendo técnica de como lavar a roupa melhor, como tirar, desencardir uma roupa, como fazer um prato, uma comida. A gente aprende mil coisas, mas não quer aprender a comunicar. Eu continuo comunicando do jeito que talvez no Homem da Pedra não, mas bem uns anos aí para trás, a gente ainda está repetindo esse jeito de se comunicar. E não adianta só a referência moral de que eu tenho que ser um homem do bem. Tá, mas como é que eu faço para ser esse homem do bem? Eu quero ser, mas não dou conta. A hora que meu marido fala que não vai lavar a louça, eu perco a cabeça. E aí vai, né? Bom, então vamos lá. Vou falar de 3, 4 coisas que talvez possam nos ajudar a ir para um lugar interior na hora que eu tô em alguma situação, que pode me ajudar a começar a ser mais assertivo, a ser mais
gerar conexão com o outro para eu conseguir aquilo que eu estou querendo de alguma forma, né? Estou buscando. Então tá. Nós temos um posicionamento que é eu quero mudar o outro. Em geral, é o que a gente faz na comunicação. Eu vou para uma conversa querendo mostrar que eu tô certo. E eu gero no outro culpa e o foco é no erro dele. Então, você está errado, você tem que mudar. É uma abordagem que pode ser aplicada em qualquer situação, mas o que aqui é importante é a gente ter claro de que há uma possibilidade e a postura mais comum, até porque a gente precisa de agilidade e rapidez, não dá tempo de falar muito, não quero explicar muito. Eu vou falar, ó, faz assim, tal, não conversa muito, porque tem que ser rápido a coisa. Então, o nosso foco, em geral, na comunicação é esse. Beleza. Nós temos que transformar isso em quê? Na busca de um posicionamento onde eu vou buscar compreensão mútua. E aí eu foco na nossa humanidade. A nossa humanidade, a nossa condição de seres humanos, é uma condição extremamente vulnerável. Nós somos todos vulneráveis. Nós não temos controle sobre quase nada. Mal a gente tem controle sobre escolher que comportamento eu vou ter. E mesmo assim, na grande maioria das vezes, Jung falava muito isso, o nosso comportamento é definido por questões que estão no inconsciente. Você age, você nem sabe por que agiu daquele jeito. Porque você está sendo movido por conteúdos inconscientes de vidas passadas ou de experiências mesmo dessa encarnação, mas que você nem tem consciência, mas que está definindo aquilo. Então, a gente não tem controle. Então, nós temos uma condição vulnerável, todos nós. Então, eu não sou dono da verdade e dependo dos outros e o outro também precisa. Então, eu ir para a conversa com o outro, desse lugar, começa a mudar um pouquinho. Eu vou lá conversar com ele, queria que meu marido me ajudasse a lavar a louça, gostaria muito, mas eu vou numa condição em que eu estou aceitando a minha vulnerabilidade, eu tenho uma necessidade e quero conversar com ele e ver como que nós podemos construir. Mas se eu vou achando, ele é um mole, sem compromisso, me ajuda aí, o que mais que a gente pode? Folgado, preguiçoso, é fácil falar isso. Aí, a intenção tem que mudar de querer mudar o outro para uma compreensão mútua. Eu quero compreender você e quero ser compreendido também. Porque também não é aquela coisa de virar, nossa, não está tudo bem, compreendo o outro e eu me ferro. Não, peraí. Tem jeito, né? É uma dança desses dois lugares. Né? Eu preciso reconhecer o que está acontecendo comigo, qual a minha necessidade, mas eu também me coloco no lugar do outro e vejo como é que é a necessidade dele, o que ele está sentindo. Então, é essa dança, né? Obviamente que não dá para ter uma vida toda enquadradinha desse jeito. No dia a dia é muita correria. Porém, pelo menos nas questões mais relevantes da nossa vida, em momentos em que o casal está com um problema mais sério, que a mãe está tendo problema com o filho, o pai com o filho, enfim, eu estou tendo um problema no ambiente de trabalho, eu preciso de me colocar de uma forma diferente, mudando esse foco. A intenção é, eu vou conversar para compreender e ser compreendido, e o foco é no quê? Na busca de compreensão mútua e na humanidade nossa. Eu não sou dono da verdade e ele também não é. E nós vamos tentar achar um ponto de equilíbrio para nós dois naquela situação. Então, a intenção da conversa é buscar quem está certo e errado. Isso é o geral, é o padrão que normalmente nós utilizamos. As pessoas se defendem, se fecham e não se abrem para conversar. Então, na postura tradicional, onde eu vou convencer o outro de que eu estou certo, de que você tem que lavar a louça porque eu estou cansada, eu faço as coisas, eu saí cedo, levantei de madrugada, fui na academia, lavei os meninos, botei menino, pus, né? Se eu vou com essa postura, eu já estou indo para um lugar em que o outro vai se fechar, não vai se abrir para a conversa. E aí, uma questão interessante, que também para mim fez diferença, foi quando eu percebi que
Eu posso discordar do outro, não tem problema nenhum, não. É saudável que discorde. Eu posso compreender o outro mesmo que eu discorde dele. Parece que é sutil. Para mim, quando caiu a ficha, e foi lá quando eu estava atendendo as pessoas lá no CVV, que foi que caiu a ficha. Opa, a pessoa vem me contando uma história que está apanhando o marido, ou que está usando droga, e aí não dá tudo errado, não consegue emprego. Eu ficava aqui na minha cabeça, pô, mas tá errado isso. Como é que ela aceita apanhar do marido? Pô, mas como é que pode o cara estar mexendo com droga e como é que tá querendo ter um emprego legal? Eu não estava concordando, mas eu aprendi a achar o lugar de falar, beleza, não é ela, não sou eu o foco, é o outro. Então, eu estou ouvindo o outro, eu posso me colocar numa posição em que eu vou compreender o outro. A lógica é a dele, a referência é a dele. Para essa mulher que vai contar para o marido que não lavou a louça, que precisa de ajuda para lavar a louça, o marido vai ouvir, procurando ouvir qual é a realidade dela, como é que ela está sentindo aquilo. Ele pode discordar, ele vai dizer, não, mas eu também ajudo, mas na hora de ouvir, para gerar conexão, não adianta. Tem que primeiro acolher. Então, é muito importante essa mudança de postura. Só aí já é poderoso. E a hora que eu entendo que depois eu posso até ponderar alguma coisa, porque às vezes eu discordo, mas eu posso aceitar a pessoa na condição em que ela se encontra. Isso muda muito. Então, aceitar a pessoa é diferente de concordar com ela. Eu posso. Isso é libertador quando a gente se dá conta disso. De que eu posso ter uma postura acolhedora, mesmo que eu discorde da pessoa que está falando comigo. Beleza. Então, mudança de foco é um dos pontos que vai ajudar a gente a ter essa convivência mais pacífica. E para os contatos, para as conversas, para o diálogo, com uma posição de que eu vou buscar compreensão mútua. É o outro, eu quero ser compreendido, mas o outro também eu preciso compreender. E, obviamente, como sempre, primeiro a gente, né? Então, eu compreendo, vou numa postura compreensiva para acolher, e o outro também talvez se abra para me compreender. É muito complexo, né, gente? Nós não temos tempo para falar tudo, mas é lógico. Aí eu vou compreendendo o outro, aí o outro vem para cima de mim. Então a gente precisa também de saber, até isso é uma dança mesmo, que a gente tem que aprender. E a gente vai falar de coisas que são recursos que podem ajudar nesse momento aí dos embates reais da vida, porque nós estamos conversando aqui, beleza, eu sei isso, eu vou conversar com o Davi, ele também sabe, é mais fácil. Agora, eu vou pegar alguém aí que trabalha comigo, que não tem a mesma referência moral que eu tenho. Como é que vai ser? Até isso, a gente pode se fortalecer e aprender a olhar para isso sem se afetar tanto. Mas para isso nós vamos falar de outras coisas aqui que vai ajudar. Outra coisa, escutativa. O nosso jeito de escutar, em geral, a gente ouve muito mais o que a gente pensa sobre o que o outro está falando do que de fato a gente ouve o que o outro está falando. Então alguém vai falar para mim, pois é, hoje, Nina, hoje eu tive um problema com meu filho, eu esqueci de levar o lanche dele na escola, aí a pessoa já pensa, meu Deus, isso não é uma boa mãe não, como é que esquece o lanche do filho, né? Então eu já estou aqui julgando e pensando. Aí ela vai falando e eu estou aqui eu estou escutando o que eu penso sobre o que ela está falando. A escuta ativa é o contrário. Então, o que seria um jeito de escutar comum, né? Eu escuto com a intenção de responder. Eu já estou julgando e falando, não, mas aí não, mas você esqueceu o lanche de sua filha? Não, mas que complicado isso, né? Você já esqueceu várias vezes? Acontece muito? Eu estou aqui no meu processo. O foco está em mim, no que é importante para mim. Então, eu estou ouvindo o outro, então o foco é o quê? Eu vou escutar com a intenção de compreender quem? Ele, não eu. É ele, eu estou escutando ele. É ele aqui. Eu quero entender. Por que eu vou fazer isso? Para gerar conexão, para tornar nossa vida mais facilitada, tornar nossa vida mais humana. O foco, então, está no outro, no que é importante para ele. Beleza, vai ter uma hora que o foco vai ter que ser eu, porque eu vou ser o outro. Beleza.
E aí a gente tem que construir relações onde tem hora que... Não, agora sou eu. Eu hoje estou irritada, eu não vou nem conseguir falar direito. Estou nervosa, não sei o que lá. Mas, Davi, a gente já tem meio assim. Tem hora que eu estou daquele jeito. Ele já recua, já sabe, acolhe, olha, papapá, depois a gente conversa. Beleza. A mesma coisa é ele. Porque você tem que ir achando desse jeito, porque não é toda hora que a gente vai conseguir, mas tem hora que a gente tem que realmente falar, aquilo que ficou lá no canto, tem hora que a gente tem que sentar e falar, vamos falar daquele negócio? Aí a gente vem com essa postura. Ele me ouve me compreendendo, e eu ouço ele compreendendo, e vai. Tem hora que a gente não compreende muito bem, aí o outro fala, a gente volta e vai. Mas a gente tem que ter claro, a busca, a escuta tem que ser ativa. Ativa no seguinte sentido, é compreender o outro. Não é o foco eu, o que eu penso sobre o que ele está falando. É o que ele está falando. Como é que é para ele isso que ele está passando? Tem um caso clássico que a gente conversava no CVV, que a pessoa ligava e falava, nossa, meu gatinho morreu. A pessoa estava numa maior tristeza. Aí o voluntário pensava, pô, mas um gato? Tá, mas não sou eu a questão. É ele. O que esse gato significa para essa pessoa? Enfim, né? Também tem um caso da sogra, que é a mãe, nem foi a sogra, foi a mãe. A pessoa ligou falando, nossa, minha mãe morreu. A pessoa falou, nossa, que triste. Falou, não, eu tô feliz. Enfim, né, gente, eu não tô aqui julgando se tá certo ou tá errado. Eu tô dizendo, a gente tem que procurar compreender um outro na condição que ele. Não é eu julgar e falar, pô, mas como é que fala isso da mãe? Eu quero compreender ele. Eu não concordo com ele, mas eu posso compreender, mesmo discordando. Eu posso ouvir, entendi. Você está feliz porque sua mãe morreu. Uai, é ele que está falando. Eu não concordo com ele, mas eu estou ouvindo, eu quero compreender, preciso buscar conexão, então eu tenho que... É fundamental isso, né? Isso vai me ajudar. Sem conexão não tem solução, gente, não tem. E conexão precisa de escuta ativa, precisa ir numa postura em que eu estou indo realmente na busca de compreender e ser compreendido. E aí agora, eu acho que de tudo que nós vamos falar, o mais importante, eu vou falar rápido, mas vou falar de um jeito que vocês possam captar. Que eu acho que é a coisa mais importante. O que nos move na vida? Né? Por que vocês acham que a gente faz o que faz? Por que eu vim aqui hoje na palestra? Por que vocês vieram aqui? O que em geral, a gente faz o que faz para quê? O que move a gente? Alguém consegue dizer? Melhora íntima. Legal, melhora íntima, bacana. É uma necessidade que a gente tem de crescimento, de evolução. Então, tudo que a gente faz para atender necessidades humanas universais. São necessidades que em qualquer lugar do mundo, qualquer pessoa, seja jovem, idoso, criança, japonês, chinês, brasileiro, americano, as necessidades humanas são universais. Não sou eu que estou falando, várias pessoas já falaram disso, o Maslow, o Marshall Rosenberg escreveu sobre, que criou a comunicação não violenta, enfim, tem várias pessoas que falam que as necessidades humanas são universais. E aí tem até uma lista de necessidades, eu botei aqui só para exemplificar. Então, por exemplo, necessidades físicas, necessidade de bem-estar, de alimento, de descanso, de movimento, de relaxamento, vitalidade, necessidade de segurança, necessidade de estabilidade, de organização, de ordem, de previsibilidade, de proteção, necessidade de conexão, de afeto, de calor, de amor, de apoio, de ajuda, necessidade de criatividade. Então, vamos lá, abertura, alegria, riso, necessidade de integridade, necessidade de autenticidade, poder ser quem verdadeiramente se é, de autocuidado, beleza. Então, nós somos aqui, todo mundo, cada um de nós aqui está aqui para atender uma necessidade. Nós escolhemos o caminho para vir para cá para atender alguma necessidade. Tem hora que as necessidades são conflitantes. Vamos pensar assim, como que é seu nome? Mariana. A Mariana falou que a necessidade é de melhoria íntima. Beleza.
Mas talvez ela saiu de casa correndo, foi ao banheiro. Tem necessidade de melhoria íntima, mas tem a necessidade do banheiro, que é uma necessidade fisiológica. Ela vai ficando e ficando, brigando as necessidades. Chega uma hora que ela fala, não dá, eu vou no banheiro. A gente vive assim, as necessidades estão sempre concorrendo. E quando alguém não faz alguma coisa do jeito que eu acho que tinha que fazer, é porque ele está atendendo a necessidade dele. E veja bem, tem uma coisa mais que aí talvez seja um ponto que faz diferença também quando a gente compreende. A necessidade, embora ela seja, pode ser a mesma, e nós, seres humanos, temos todas essas, embora elas estão mais fortes no momento da sua vida do que em outro, muda, né? Dependendo da fase que você está, ok. Mas tem uma coisa que é diferente, que é a estratégia que você escolhe para atender a necessidade. Então, eu posso ter a mesma necessidade que a Shirley, a necessidade de melhoria íntima, desenvolvimento. A pessoa pode usar a estratégia é vir para cá, o outro vai numa outra igreja, o outro vai fazer um curso, a estratégia muda. Ok. Então, as necessidades humanas são universais, mas as estratégias não são. Alguém que quer reconhecimento pode usar uma estratégia legal de estudar, se desenvolver, arrumar um emprego, querer dedicar bastante para crescer, e o outro, e a gente até usa muito isso, né? Você vai lá, um jovem talibã, para ele ser reconhecido, o que ele tem que aprender a fazer? Matar, ter ódio do Ocidente. Então, a necessidade é a mesma, eu quero reconhecimento. Um escolhe matar, porque lá a estratégia de matar é a que vai tornar ele reconhecido, e vai se sentir pertencendo a um grupo dele, e um outro que mora numa sociedade um pouco diferente, ele vê a possibilidade de reconhecimento, estudar, fazer faculdade, formar em medicina para ser médico. Então, o que muda é a estratégia. E aí eu vou dar alguns exemplos. Então, uma pessoa com necessidade de atenção e afeto. Há uma estratégia construtiva que é uma pessoa que se sente carente de atenção, procura um amigo para conversar, marcar um encontro ou expressa diretamente que gostaria de companhia. Essa é uma estratégia construtiva. Uma estratégia destrutiva. Uma outra pessoa, né, com a mesma necessidade de atenção e afeto, decide manipular emocionalmente alguém, incentivar histórias ou provocar ciúmes para chamar a atenção. Então, acho que fica claro o exemplo, né? A necessidade é a mesma, mas a estratégia muda. Eu vou passar rápido aqui esses exemplos para a gente seguir. Então tá. As nossas necessidades são legítimas. De atenção, de reconhecimento, de segurança, de afeto, entre outras que tem aquela lista lá, né? Mas cada um escolhe estratégias diferentes para atendê-las. Algumas estratégias aproximam e outras afastam. Então, alguém que decide começar a falar muito para chamar atenção porque quer reconhecimento, é provável que muita gente se afaste dessa pessoa, né? Se ela escolhe uma estratégia mais consistente, de aproximação, de estudo para poder ser reconhecido naquele assunto, aí isso pode ser que aproxime as pessoas dela. Então, eu queria que vocês pensassem em uma necessidade recente, ontem, hoje, uma necessidade que vocês tiveram que estava forte, mas ninguém vai ter que falar, é só para exemplificar, tá? Pensa na necessidade que vocês tiveram e na estratégia que vocês escolheram para satisfazer essa necessidade. Pode ser uma coisa física. Ah, ontem eu cheguei e fui descansar porque eu estava muito cansado. Enfim, cada um pensa aí, só para a gente fazer o exercício que não vai ter que falar, é só mental mesmo. Aí eu quero que vocês reflitam. A estratégia que você utilizou, você lembrou aí, ela foi construtiva ou destrutiva? E aí, para você e para o outro? Ah, eu escolhi dormir a tarde toda ontem porque eu estava muito cansado. A necessidade era de descanso. Para você talvez tenha sido construtivo, mas isso foi alinhado com a sua família? Ou você tinha combinado com seus filhos que ia jogar futebol com seus filhos e aí você simplesmente tomou a decisão de... Percebe que aí há uma sutileza? A estratégia pode não ser construtiva nesse caso, porque você combinou uma coisa e aí para atender a sua necessidade você simplesmente não conversou. Haveria uma estratégia mais construtiva? De repente explicar para os seus filhos, explicar, enfim, né?
Esse é o raciocínio que a gente tem que fazer para a gente ter clareza e entender, de fato, como é que funciona isso. Então, o problema nunca está na necessidade, gente. A necessidade sempre ela é legítima e ela é louvável. E necessidade não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário. Todos nós temos necessidades. Enquanto a gente não olhar para elas com respeito, tanto para as minhas quanto para os outros, a gente vai ter dificuldade de evoluir enquanto humanidade. Porque todo mundo está querendo algo de bom, é satisfazer a necessidade. O problema é a estratégia. Mas tem gente que ainda não aprendeu usar, todos nós temos, em algum nível, dificuldade de ter só estratégia positiva. Às vezes nós temos estratégias que são destrutivas, que minam a relação, né? Então, quando aprendermos a distinguir necessidade e estratégia, nós abrimos espaço para a convivência pacífica. Podemos reconhecer o que é legítimo em nós e no outro, e buscar caminhos que não ferem, mas que constroem. Eu vou passar aqui que eu quero ir para os exemplos. Toda violência é uma expressão trágica de necessidades não atendidas. Lá na última instância, o que mata, o que rouba, lá na essência, o cara está querendo atender uma necessidade dele. Louvável atender necessidade, a estratégia está errada. Quando eu vou conversar com o outro com essa clareza, com o filho que usou uma estratégia que não é muito legal, mas eu valido a necessidade dele, eu posso pensar em outras alternativas para ele atender aquela necessidade. Quando eu vou conversar com a minha esposa, meu esposo, sobre lavar a louça, ajudar na limpeza, quando eu entendo que o marido chegou em casa, sentou no sofá, ele também está tentando atender a necessidade de descanso. A questão é, como é que nós podemos achar um ponto em que eu vou combinar um jeito legal em que atende a necessidade dessa pessoa e dessa outra pessoa? Essa é a questão, né? Gente, já estou chegando no final. E os sentimentos, eles são mensageiros das necessidades. Quando eu sinto raiva, chateação, sempre tem uma necessidade que eu tô que não está sendo atendida naquela hora. E aí eu tenho que olhar para mim, não é o outro que fez alguma coisa comigo, é o que não está legal em mim. Aí eu quero dar exemplo para vocês que a gente tem que buscar uma fala autêntica, que é, eu vou falar do que aconteceu, falo do meu sentimento, falo das minhas necessidades e faço um pedido. E também vou ter uma fala empática, eu vou falar o que o outro trouxe para mim, falo do sentimento, vejo se eu entendi. Ah, entendi, você está chateado porque ontem eu fiquei de te ligar e não liguei. E aí você ficou muito chateado, ficou se sentindo isolado. E você tem necessidade de que eu, pelo menos, falasse com você, que desse sinal para você de que eu considero o que nós combinamos, mas que eu não consegui. E aí recebe o pedido do outro. Então, essa é uma fala autêntica, eu falo de mim e acolho o outro com a necessidade dele. E aí, para finalizar, eu vou dar 2 exemplos aqui de falas autênticas. Então, a situação, a primeira ali, deixa eu tirar. Uma pessoa chegou para outra e falou, ela está falando o fato, marcamos 20 horas no nosso jantar e você chegou 21h30, quando eu já tinha jantado, é o fato. Ela está falando o que aconteceu. O sentimento dela, eu me senti frustrada, fiquei frustrada, porque queria ter um momento junto com você, ela está falando da necessidade dela. Na próxima vez, assim que souber que vai atrasar, você me liga. Percebe aqui a lógica? A pessoa falou o fato, falou o que ela sentiu, falou da necessidade dela e fez um pedido para outra pessoa. E o pedido aqui, gente, é pedido mesmo, porque quando eu acho que quando eu faço um pedido, o outro tem que dizer sim, e aí eu já estou fora, não é um pedido, é uma exigência. Pedido é eu estou aberto para o não do outro, né? Não, eu acho que não dá para combinar isso, porque para mim isso não é muito possível, não. Tá, e como que você acha que pode? O que você poderia fazer? E o último pedido é, ontem você contou minha ideia para o nosso supervisor. Então, a pessoa falando para o colega, né? Esse era o fato que aconteceu, ela estava falando para ele. Eu fiquei bem irritada, porque eu quero ser vista com a minha contribuição. Gostaria de te escutar sobre como é para você me ouvir. Então, percebe aqui também, eu estou falando do fato, estou falando do sentimento, estou falando da minha necessidade.
Então, para fechar, a convivência pacífica é uma dança entre autenticidade e de empatia. É eu ser autêntica falando do que eu sinto, a minha necessidade, e fazendo um pedido para outra pessoa, claro, do que eu quero, mas também ouvir do outro. O que incomoda ele, a necessidade dele, o que ele sente e o pedido. Então, que a gente possa, a partir do que a gente conversou, meu desejo é que a gente possa fazer com que as nossas palavras sejam sempre janelas de amor e nunca paredes de separação. Gente, muito obrigada. Espero ter contribuído com vocês de alguma forma. Muito obrigada, Maria Angélica, pelo aprendizado dessa manhã. Já é bom demais estar nessa casa no domingo pela manhã, para que a gente possa realmente ter essa transformação moral, essa melhora íntima com as palavras que aprendemos aqui com os nossos palestrantes. E essa de hoje foi muito profunda. Bom, para mim, cutucou em várias fases. E é fácil a gente seguir esse caminho? É desafiador, porque a gente deixa muito mais o nosso hábito de agressão sair da nossa boca do que realmente querer ter esse olhar de compreensão do outro. Então, eu gostaria de, junto com as falas da Maria Angélica, propor para cada um aqui tentar praticar isso durante essa semana, ou seja, na escutativa. Eu vou dar um exemplo. As minhas filhas falam: mãe, você não me escuta, você está sempre no celular e a gente está conversando e você está dizendo sim. Então, preste atenção no outro. Essa pessoa que está sempre falando, você não me escuta, você não me escuta. Nessa semana, tentar escutar mais aprofundadamente. Ter esse olhar compreensivo dessa conversa. E outra tarefinha é, antes de ir pelo impulso, pela ação, deixar um pouquinho a reação falar por você. Isso é magnífico e é transformador para cada um de nós. Então, que fique essa tarefinha para mim e para vocês aí, para que a gente possa praticar o que a Maria Angélica disse. A hora de ver a louça lá suja, lembra da Verinha, põe a Verinha lá no podcast, escuta a Verinha e lava a louça, que a gente vai melhorando cada dia um pouquinho mais. Porque se a gente tentar esse progresso de uma vez, vai ser muito agressivo para nós também, que a gente não consegue ter essa ação de melhoria imediata, mas que a gente tenta um passinho a cada dia, um pouquinho. 10 minutos de reflexão, pelo menos, ou pelo menos na reflexão daquela ação que a gente fez, que a gente não foi aquele homem do bem. Esse é o meu convite aí, junto com a Maria Angélica, para que a gente possa transformar o que a gente aprende aqui no nosso portal para a nossa leveza do dia a dia. Quero também convidá-los aqui na casa. A gente tem palestras todas as quartas-feiras, todo domingo. Tem os estudos na segunda-feira, das 19 às 20 horas. Tem estudo dia de terça. Tem o estudo agora com a Lívia do livro Nosso Lar, que é maravilhoso. As palavras de André Luiz para a gente, ditadas pela Lívia. Então fica o nosso convite para que vocês possam participar mais dessas ações e continuar essa reforma íntima junto conosco aqui no portal, porque quanto mais pessoas praticam junto com a gente, mais aprendizado a gente tem junto com vocês. Então fica o nosso convite também para evangelização, aí as crianças e os adolescentes que quiserem participar aqui da casa. A nossa evangelização está tendo um progresso e um crescimento tão maravilhoso, e é através aí da juventude que a gente vai conseguir essa transformação de homens do bem aí para a nossa sociedade. Vamos chamar os nossos amigos do passe? Então eu quero convidá-los para que fechem os olhos, que a gente possa serenar esse coração acelerado, com tantos ensinamentos, que a gente possa realmente, Pai, vir aqui buscar essa reforma íntima que tanto viemos buscar. Que a Terezinha sempre repete que dos nossos pensamentos fluem bem, para que a gente possa gerar melhores palavras e melhores atitudes. Esse progresso, essa tríade, que a gente possa praticá-la diariamente em nossa vida. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade por essa manhã maravilhosa, e que a gente possa sair daqui muito melhor do que entramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Pai, da prática e do erro de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus.